Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixanalytic on Drops. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Barbosa, psicanalista, que vai nos trazer inicialmente algumas reflexões sobre um texto que ele escreveu intitulado A Autorrevelação do Analista, desde Freud e Bruce Fink até Ferenczi. Então, eu e o Rodrigo nos conhecemos pelo Instagram, através de postagens em comum. O Rodrigo entrou em contato comigo e a gente trocou umas figurinhas aí sobre a formação do analista, sintomas na formação, problemas aí políticos e clínicos que a psicanálise no mundo e no Brasil apresentam. Desde aí a gente então iniciou um diálogo aí mais detalhado e resolvemos então gravar esse vídeo para que a gente pudesse trocar algumas ideias. Então, eu passo agora a palavra para o Rodrigo e agradeço a presença dele aqui no canal. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Daniel. Bom, tudo bem, né? Então, o texto que eu escrevi, né, ele fala um pouco da autorrevelação, né, do analista, quer dizer, quando o analista, ele fala, né, assim, um pouco de si. Só te corrigindo um pouquinho, né, na verdade, é de Freud e Ferenczi a Bruce Fink, né, que Ah, Bruce Fink tá. vem depois, né. E esse texto, né, ele tem um pouco, né, tem a ver com, né, eu falo de Freud e Ferenczi, né, porque Ferenczi teve uma questão, né, na análise dele, né, olha onde ele fala que a análise dele não teve um bom término, né, um bom desfecho, devido à resistência, né, do Freud, e, e ele chega a fazer, né, a análise mútua, né, com outros pacientes. Quer dizer, não sei se não sei se com vários, mas ele fala sobre isso no diário clínico, né, da análise mútua. Quer dizer, a análise mútua, ela vai ter a autorrevelação do analista, né? Até porque o analista faz a análise, troca de lugar, né? Com o analisante. E o que eu coloco no texto é como se isso fosse algo que não fosse sair de um certo impasse, né? A gente estava conversando sobre essa questão, né? No Dia dos Pais, né? A gente conversou um pouco, né? E eu falei assim da gente falar um pouco também, né? Do pai da psicanálise, né, o Freud, né, e os impasses, né, que ele tinha deixado, né, e o Ferenczi, ele parece que ele tenta sair desse impasse, né, mas eu questiono um pouco isso, né, assim, como é que seria, né, o analista, o que acontece, né, se o analista se auto-revela, né, e o que Bruce Fink vai falar no texto dele, no livro, é que quando o analista fala de si, né, é que o paciente vai ver ele como uma pessoa mesmo, né? Ele vai ter um certo cuidado de não, vamos dizer assim, magoar essa pessoa, né? Quer dizer, e que também que a tendência vai ser o paciente, o analisante, se identificar também, né? Com o analista. Então, me parece que quando o Ferenczi ele tenta essa técnica, né, de análise mútua para sair do impasse, né, canais dele, né, que ele tinha consciência que canais dele não tinha ido num bom termo, e parece que isso não adianta muito, né, que vai ficar do mesmo impasse, vamos dizer assim. Porque ele, né, ele fala da questão do trauma, né, ele fala, e ele trabalha a questão da heterogeneia, né, muito nos textos dele, e da rigidez, né, da técnica, né, de uma ortodoxia, né, de uma, e ele, né, chega a falar em alguns textos que a frieza do analista pode retraumatizar o paciente, né? Isso que ele Senti isso fala. na pele, inclusive. Hã?
Eu senti isso na pele como paciente, eu fui traumatizado pela psicanálise, né? E, inclusive, um dos motivos de eu ter permanecido na psicanálise foi quando eu decidi romper com a asepsia e a neutralidade e vi que isso encontrava eco em Ferenczi. Então, é importante só. Exatamente. Eu sou uma testemunha viva disso, concordo com o Ferenczi. Sim, eu também concordo, né? Assim, o analista ele tem que, né? E ele fala dessa coisa do sentir como, né? Que é o oposto, né? Dessa coisa da frieza, Uhum. né? Aí eu acho que ele vai um pouco, né? Ele tem o texto da eletricidade, né? Que tem a ver com isso também, né? E ele mesmo fala no texto da eletricidade da técnica né? Como se a técnica fosse um elástico que pode esticar e encolher, mas que as coisas têm limite, né? Então, eu acho que quando o analista fala demais de si, a tendência é o limite ser rompido, sabe? Assim. Agora, isso também eu penso tem a ver com, vamos dizer assim, condições normais, né, de temperatura e pressão, vamos dizer assim. Eu acho que a gente, né, acabou de passar aí, né, por essa pandemia onde as coisas foram um pouco diferentes, né? Uhum. Aí eu acho que foi um momento de exceção, né, onde esse elástico tinha que estar mais elástico, né? Porque igual, por exemplo, o Bruce Fink, ele fala, né, assim, que ao invés do paciente responder uma pergunta, tipo assim, você está cansado, né, igual está lá no texto, ele, ele, ele propõe ao analista voltar, né, né, com uma pergunta cansado, e que às vezes isso vai fazer com que o paciente perceba que é uma questão dele e não, e como se a realidade, né, se o analista está cansado ou não, isso fosse menos importante, né. Então, como se partir dessa devolução, né, dessa, né, dessa pergunta, como se fosse desse mais oportunidade, né, para o paciente associar, né. Eu acho que isso, a questão da autorrevelação, ela vai justamente nesse ponto, né, assim, na verdade, é manejo de transferência, né, o manejo de transferência ele vai fazer com que abra ou não o inconsciente, né, me parece que eu tenho pensado, né, alguns autores têm falado isso também, que o principal da psicanálise é o manejo da transferência. Não adianta muito o analista ficar só, né, interpretando demais, o Ferenczi critica isso também, né, o Winnicott também tem alguns textos que ele fala sobre isso, né, como se fosse mais interessante o analista proporcionar que o analisante chegue às próprias conclusões do que ficar só aquilo que aquele rapaz do Freud estupefato fala, né, que essa coisa de ficar, ele falou, acho que numa conversa com você, que essa que ele falou assim, como se fosse um veneno, essa coisa de ficar traduzindo muito inconsciente, né, assim, que é interessante manejar a transferência, né, para que o próprio paciente, às vezes, consiga chegar em determinados pontos, até porque tem pontos também que o analista não vai conseguir chegar, né, Uhum. e, e eu já até conversei um pouco sobre isso com o pessoal não sei se você conhece, o pessoal do grupo, quer dizer, conhece, você deve conhecer, não sei se você tem contato, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Santoferense, né, o pessoal de São Paulo, do Rio, do país inteiro, né, E aqui e no eu, canal nós já tivemos dois encontros com de o onde? do GEPSI, né? É, que é o Gustavo Jim Gomes Sim, e o Marcos Moura, né? Que também lançou um livro recentemente sobre a língua da ternura e a língua da paixão sim, em Ferenczi. Então foram dois encontros ferencianos com o pessoal do grupo, né? Que você menciona do sim, coordenador. exato. É. E nesse texto eu faço uma comparação, né, assim, entre esses três autores, né, o Bruce Fink é um lacaniano, né, e que eu acho interessante, né, isso
tentar fazer um diálogo, né, entre autores, do que fechar, né, numa psicanálise freudiana, ferenciana, lacaniana, né, que eu acho que é uma questão de um identitarismo, né, assim, como se o importante é você fazer parte daquele grupo ou não, do que o paciente, né? Aí acaba que em termos de elasticidade, isso é muito ruim, porque você vai tentar encaixar o paciente numa teoria, ao invés de você pensar clinicamente, né? Que eu acho que é o mais importante para a psicanálise, né? Você tem que ter o raciocínio clínico. Sim, eu tenho falado aqui no canal do quanto eu me encontrei nessa psicanálise anárquica e nômade, né? Nômade no sentido da gente transitar dentro e fora de mais de uma instituição, mas também dentro e fora de mais de um autor ou de uma teoria, né? Uhum, E sim, anárquico no sentido da gente não outorgar a um grande outro um poder que nos autorize ou chancele acerca da nossa prática psicanalítica. O que exatamente. não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade, não. A gente até tem mais responsabilidade na anarquia do que Acho, fora dela, porque na anarquia é também acho. você quem está se autorizando. Então não se trata de qualquer coisa ou qualquer um. Exato. É, Os detratores disso vão dizer: ah, tá vendo, eles estão aproveitando uma brecha que a psicanálise não é regulamentada por lei para dizer que qualquer um pode se intitular analista. Não, é justamente aí que ela não é regulamentada por lei, que não é qualquer um, inclusive, que também pode se intitular psicanalista, ou seja, tem um tripé, tem uma apropriação da psicanálise que a gente só encontra a posteriori, não é pré-determinada através de prêmios e títulos, é mais nesse sentido. e quando você fecha no autor só também, os efeitos de grupo são muito grandes, né? Então, assim, é justamente o que você falou, a questão da responsabilidade, ela some na massa, no grupo, né? Porque você fica identificado, né? E há um rebaixamento do campo da consciência também, né? O efeito de grupo. Então, a partir daí, você pensa menos clinicamente e você vai mais virar um seguidor, né? De Sim. uma teoria, como se fosse uma seita, né? Assim. Uhum. E aí, a clínica, ela, né? A soberania é da clínica na psicanálise, eu entendo. E o efeito de grupo vai fazer com que isso desapareça, né? A soberania vira da teoria, Uhum. né? E aí acaba que você fica tentando encaixar o paciente, né? Numa teoria, né? Num estilo de atender, ao invés de você conseguir, né? Chegar ao seu próprio estilo e com cada paciente também, né? De uma determinada forma. Sim, inclusive porque no próprio texto, né, que você disponibilizou, inclusive quem quiser o texto do Rodrigo, acho que pode entrar em contato aqui diretamente com o Rodrigo, né, pelo Instagram dele. Você poderia fornecer o texto, Rodrigo? Ou ele Nossa, você vai, o seu vídeo fica no YouTube, no fim. vai ficar no YouTube? Sim. Pode colocar o texto lá direto, né? Eu vou colocar o texto do Rodrigo na descrição do vídeo para É. quem quiser acessá-lo diretamente, né? Mas eu mesmo, né, gostei muito das ideias do Rodrigo e tal, porque a gente sabe que as teorias elas vão se densificando tanto e se afunilando tanto que elas se predispõem a curar aquilo que elas constroem teoricamente e vice-versa. Então, por exemplo, no texto do Rodrigo, nós temos o quê? Um Bruce Fink preocupado em travessia de fantasma. Exatamente. Ora bolas. Mas o que é a travessia de fantasma, se não uma construção lacaniana? É uma leitura possível, eu também faço a leitura de travessia do fantasma, mas o ser humano é mais complexo do que isso. Exatamente. Tem a clínica do politraumatismo. É. Não é com todo paciente que há fantasma constituído. Eu evoco uma lacaniana, inclusive, a Silvia Amigo, uma psicanalista argentina, que tem um livro chamado A Clínica dos Fracassos da Fantasia,
que é o fantasma Interessante. que o Bruce Fink fala. Ou seja, não dá para a gente simplesmente se dar ao luxo de reduzir a subjetividade a uma condição de um fantasma inconsciente, de um fantasma, né? Então, existem muitos espectros clínicos e leituras possíveis que não são autoexcludentes. Então, eu mesmo concordo, eu acho que um analista que se expõe o tempo todo, ele não está numa posição de analista, né? Porque ele está, digamos, transbordando a si mesmo ao paciente. Mas, por outro Exato. lado, um robô que sempre devolve perguntas, Exatamente. ele gera uma antirrelação, uma situação amarga na análise, angustiante, que também não é produtiva. Para algumas pessoas, até é, mas para uma gama ampla de pessoas, não. Isso eu sei por experiência própria, tanto como paciente quanto como analista. Eu clinicava dessa maneira. Muita gente saía, porque não funcionava, não tinha alcance suficiente. Então é isso, é transitar entre Lacan e Ferenczi, entre Freud, pegar coisas do Bion, Winnicott, Melanie Klein, essa é a riqueza, eu acho, E né? na verdade, esses autores se influenciaram muito, né? Então, Sim. por que não, né? Né? O próprio Lacan, ele cita Ferenczi em alguns lugares, né? Tem algumas coisas que a impressão que dá também que o Lacan tira do Ferenczi, né? Então, por que não? Né? E essa coisa que você fala da questão fantasmática é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu fui membro da escola lacaniana durante um tempo, né? E nunca tive ouvido lá falar da clivagem do modo que o Ferenczi fala, né? E é isso que você falou, e nesse tipo de clínica, o manejo tem que ser diferente, Uhum. né? É um pouco diferente, você tem que ter essa clínica mais empática, né? Porque o paciente não vai dar conta dessa coisa, dessa angústia toda que às vezes a psicanálise estritamente lacaniana provoca, Te lança, né? né? E tem um livro que eu acho muito interessante, não sei se você deve conhecer também, Transferências Cruzadas, conhece? Né, e onde o Daniel Goleman fala, né, que essa clínica estritamente lacaniana é uma clínica que ela seleciona, né, isso que você falou, que alguns pacientes não ficam, Uhum. né, ela faz uma seleção de casos mais leves, né, e se pensar num país como o Brasil, ainda mais pós-pandemia, né, a pandemia está quase, sei lá, está acabando, o que está acontecendo com ela, né, essa coisa aí desse fascismo que está aí, né, assim, Uhum. como é que você vai clinicar sem pensar por essa possibilidade da clivagem? Uhum. É muito delicado isso, Uhum. Concordo. né? E também, além disso, né, essa questão, né, de uma clínica estritamente lacaniana, ou ferenciana, ou winnicottiana, né, acaba, que é isso que você falou, que esses autores ficam numa posição de poder, Uhum. né, e isso, né, o Sartre fala isso, né, não sei se você já leu Maneira de Transformar Mundos, né, Não. não, é muito bom o livro. Ele faz uma crítica muito forte ao Lacan, né, que ele fala que o Lacan ocupou o lugar do poder, né, eu acho que esse livro conversa muito com transferências cruzadas, por causa, né, porque transferência cruzada fala de uma coisa que é muito denegada, que é o trabalho da transferência no movimento psicanalítico. E o que os lacanianos falam muito da transferência de trabalho. Né? Eu acho que é uma forma de denegar o trabalho da transferência. Né? Então fica assim, as relações entre os analistas, relações de poder, disputa de poder, agressivas, né? Eu acho, inclusive, eu tenho pensado que a própria teoria lacaniana, eu acho que ela pega muito nesse ponto também, porque é uma teoria muito difícil de ler, é muito é cheio de referências, né? Eu acho que chega a ser uma coisa assim, Referências e referências não explícitas, né? Ele não exato, não, e referências que você não consegue entender identificava mesmo, não essa tem como, onde ele está tirando, né? né? Então fica assim uma suposição de saber muito grande, né? Assim,
Tem um livro que eu li recentemente, eu tenho gostado muito de ler filosofia também, Uhum, que eu acho que ajuda muito na clínica, inclusive, uhum. né? Porque o Freud, na psicologia das massas, como é que está o tempo aí, Daniel? Não, Estou tá me tranquilo. estendendo? Tem Tá. bastante. Freud, na psicologia das massas, ele fala, né, que a psicologia individual é a mesma da psicologia social, Uhum, né? E vários analistas destacam essa parte do texto, né? Então, acho que tem algo, né? O Lacan falava da dobradiça clínica polis, né? Então, assim, tem algo do social, né? E a filosofia fala muito disso, né? Então, eu li o livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, e ela fala uma coisa muito interessante sobre linguagem. Ela falou que a linguagem que não comunica é uma linguagem usada pelos conquistadores, quer dizer, é a posição do poder, uhum, né? E a posição do poder, né? Se a gente ler lá com Freud, a Psicologia das Massas, é a posição da hipnose, né? Que é o oposto de uma análise, uhum. né? Então, assim, o Daniel Goleman também fala isso, né? Assim, que a análise, ela pode, tem um texto que ele fala, que a análise pode servir para acordar ou para dormir, entende? Então, assim, se o manejo da transferência ele é mal feito, a análise vira uma hipnose, né? Então, assim, e aí, só para voltando para o texto, o que eu tento chegar a uma certa conclusão é que, né, que essa questão de quando você vai, tem hora que você responde mesmo, né, uma coisa pessoal, ou quando não, quando você, né, isso de voltar também funciona, mas isso que você falou, não dá para fazer isso o tempo inteiro, né, então até mesmo, né, por exemplo, na pandemia eu fiquei muito cansado, né, foi difícil de atender, ficou pesado, aí você estava lá com a cara horrível, o paciente pergunta se você está cansado, aí você vai, né, aí nesse momento você fala cansado, né, assim, você está cansado mesmo, né, mas é outro momento, né, quer dizer, e o Ferenczi, né, o próprio Freud também fala de tato, né, Uhum. e ele vai falar que essas questões você aprende na análise, né, que a partir da análise pessoal, né, que é possível o analista ir percebendo, né, qual momento que ele faz uma coisa ou outra, né, e, e essa questão da autorrevelação, voltando para o texto que eu escrevi, né, que tem a ver com o Ferenczi ele fala da questão da hipocrisia do analista, e tem determinado momento do texto dele, onde ele fala como se o paciente perguntar para o analista alguma coisa e ele não responde, como se isso fosse hipócrita, né? Esse ponto eu discordo. Discordo, assim, igual eu estou te falando. Em determinados casos, não. Em determinadas situações, não, você não precisa responder. E o que o Bruce Fink vai falar é que, na verdade, o analista não vai estar negando a condição dele, mas ele simplesmente vai estar visando uma outra coisa, que aí tem um pouco a ver com isso que você está falando da questão fantasmática, né? Porque, assim, também tem esse lado, né? Uhum. Bom, mas também, É que eu acho que não é incompatível, por exemplo, exato. que eu acho que a análise ela pode até funcionar melhor, muitas vezes, quando há um nível de identificação de eu para eu, da analista paciente. Porque o paciente, se ele tiver muito perseguido ou fragilizado, que é a maioria, né? Ele precisa perceber que o analista é um ser humano que sofre. Se o analista se coloca num lugar 100% enigmático, invariavelmente enigmático, ele estabelece uma relação de poder, onde ele se coloca como um não humano. E isso joga o paciente para uma situação de angústia e solidão. Consequentemente, se isso vira caricatural, há a instauração de uma transferência negativa, desnecessariamente, provocada pela invariância do comportamento robótico do psicanalista. Então, no meu entender, a empatia, o tato, estar com,
eles são temperos fundamentais para qualquer tratamento analítico. O problema Hum, é isso, é a análise só ficar numa isso. terapêutica, né? Se Concordo. esquecer o inconsciente. Não sei se eu concordaria. Não pode Tá. falar. Não, porque justamente, pelo menos na minha leitura, até é legal que você Hum, tenha outra visão, mas na minha leitura, esses traumas, a própria fixação em traumas, que de alguma maneira a fantasia, o fantasma também é uma fixação pulsional numa cena, sim, né? exato. Ela precisa de uma libertação energética para o sujeito se deslocar dessa situação. E como que você vai empreender um deslocamento energético se o analista está mortificado pulsionalmente? Da onde vem essa libido, né? Ou essa energia psíquica que vai mobilizar uma mudança emocional? É muito complicado dentro desse paradigma a questão energética, né, também. Eu só tô falando assim, eu entendo o que você está falando, eu só não sei se eu concordo só com esse modo que você falou, da questão da identificação, né? Assim, porque às vezes, quer dizer, talvez seja um pouco isso, né? Assim, de determinados momentos, porque tem paciente que força, né, também. Ah, não, aí é Né? diferente, é uma idealização, né, dele querer te imitar, isso é Não, complicado. não, que eu falo assim, que força, que eu falo é no sentido de forçar a resposta mesmo, pessoal. Ah, tá, entendi. Uhum. Entende? Se você não responde, ele vai lá e te pergunta de novo, Sim, e sim. te pergunta de novo, entende? Aí, nesse ponto, por exemplo, às vezes né? Às vezes é interessante ceder, né? Mas é isso que eu tô falando. Mas aí você está cedendo. Num outro momento, você recolhe, para justamente não deixar o paciente identificado, que eu É, acho que é identificado, né? sim, Assim, porque, ou talvez assim, uma identificação momentânea, para dar um certo sim, suporte, né? sim, por exemplo, se um paciente me pergunta alguma coisa particular, muito íntima, eu digo, olha, isso é muito íntimo, eu não posso te responder isso. Eu não fico em silêncio ou devolvo outra pergunta. Eu simplesmente digo, olha, há um limite para a interação ou para a privacidade, né, dessa situação. Hum. Outras coisas, eventualmente, eu posso te responder, que time que eu torço e tal. Isso não impede que eu questione ou que a gente investigue a relação dele com o futebol. Não fecha a questão, pelo contrário, é uma conversa Às vezes, de pessoas que não são simétricas. É até ex- importante para exatamente. quebrar o efeito de puro espelho, o analista mostrar que ele não é igual ao paciente e que não é forçar uma identificação ao analista, isso não. Pelo contrário, é colocar a alteridade em jogo. Porque senão o paciente fica ensimesmado, né, com um analista que não revela nada da sua É, humanidade, como um vazio. é, Isso traz muitos problemas, né? sim, sim. Né, estou até lembrando de um caso de um paciente onde ele sempre pergunta se estou bem, se estou bem, se estou bem, no início da sessão. Né, e às vezes e teve um determinado dia que eu falei assim, mas... Aí no outro dia, eu questionei isso, aí eu falei assim, mas você está sempre preocupado com o outro, né? E aí ele produziu. Quer dizer, mas eu, né, assim, em determinados momentos eu falei no outro, mas não é o tempo Sim, inteiro também, né? sim, sim. É isso que eu tô falando, é dessa Você coisa falou meio sim. elástica, né? De você ir manejando, Uhum. porque tem pacientes que se não responde, ele fica muito angustiado mesmo. Não, e ele se ofende. Ele... Também, tipo, exatamente. Não, e tem paciente que chegou a usar isso, essa sua técnica, né? Sabe? É, Então, mas mas aí, o que eu acho, o que eu tento no final do livro, final do livro, no final do texto falar, é que eu concordo mais com o Ferenczi nessa questão da hipocrisia, quando o analista não dá conta de reconhecer as questões dele enquanto analista, ou às vezes um erro, por exemplo. Né? Porque o Ferenczi ele vai falar que quando o analista... O Ferenczi vai falar como se quase fosse interessante o analista errar para reconhecer o erro. Uhum, Ele fala que a partir disso o paciente vai confiar mais nele. uhum. Né? Mas ele vai falar que não é necessário o analista errar de propósito, porque ele vai errar mesmo. Isso é interessante também, né?
de certa forma, né? Ele fala assim, não precisa errar de propósito para ser para você, porque isso vai acontecer, né? E ele fala assim, para o analista ele tem que saber lidar com os pontos fracos e fortes dele, né? Uhum. Que essa coisa perfeita também, né? Que eu acho que alguns, a teoria mais lacaniana fala dessa questão do final de análise, né? Como se fosse, né, a partir dali, né? Algo muito, o analista não fosse errar, alguma coisa assim, eu acho que muito idealizado, né? E que aí eu acho que é um ponto que eu acho que é interessante na clínica, né? Assim, que talvez aí sim é um ponto que pode, que ele fala que essa hipocrisia cala a boca do paciente, Uhum. né? Quer dizer, é um mau manejo, né, da transferência, porque ele vai dificultar a associação. Eu percebo assim que os pacientes eles resistem e eles são muito inteligentes. A resistência ela vai é que nem uma água no leito de um rio, ela vai entrando ali por onde ela arranja espaço. Então, se a neurose ela já é uma petrificação, um congelamento, né, subjetivo, se ela encontra um analista petrificado e refém de uma filiação ou de uma técnica, logo, vai se encontrar todos os caminhos possíveis para fazer o analista cair desse lugar, né? Ou aquilo vai ficar desinteressante e o cara vai sair, vai embora, porque o analista vai ficar um cara manjado. Ah, eu já sei que ele vai ficar em silêncio. Eu já sei que ele devolve perguntas com perguntas. Eu já sei que é para deixar o dinheiro em cima da mesa. Ou seja, tudo aquilo que diria respeito à surpresa, à variância, que é importantíssimo na repetição da neurose, o analista não vai introduzir, porque ele mesmo é um neurótico com a psicanálise. Então, Sim, é importante é que uma o lugar neurose dele não mesmo. seja previsível, o lugar do analista. E ele sempre possa surpreender o paciente, ter várias cartas na manga e recursos para a neurose fazer recuo ao grande outro, né? Ou seja, que ela possa destituir o grande outro. Se o analista está com um grande outro ali, seja Lacan, Ferenczi, quem que seja, não vai haver mudança, né? E os pacientes sentem isso. Sim. O que eu estava pensando aqui enquanto você falou é que, tipo assim, que eu acho que às vezes essa questão, quando o analisante, uma pessoa que também é analista, ou que também, ou que também não, ou que está interessado em ser, está à vias de ser, fazendo formação, essas coisas, eu acho que isso ganha um cuidado mais especial, sabe? Por causa dessas questões de identificação, tende a ficar mais forte, né? Principalmente quando a pessoa, por exemplo, faz análise com analista de uma instituição e frequenta a mesma instituição, né? Porque a tendência dessa análise pessoal virar uma análise de É formação burocrático. é muito forte também, né? Então, acho que o analista tem que estar um pouco mais atento para essas questões, né? Porque a tendência vai ser, né, o analisante querer bem que se garantir ali, né? Uma análise para dar um pouco de garantia desse virar analista. E aí eu acho que a tendência dessa identificação é maior. Sim, a gente ouve, eu mesmo já vivenciei isso, a gente também ouve histórias de colegas e amigos, né? Pessoa vem da psicologia, o supervisor está numa instituição e diz: Olha, então você não vai trazer nada da psicologia aqui porque eu vou te formar analista. Então agora é um outro paradigma, né? Assim, como se a pessoa tivesse que ser amputada de si mesma, né? Tipo, eu prefiro pessoas virgens aqui, né? Porque aí sim ela poderia catequizar essa supervisora, pessoas que não têm uma referência, uma bagagem anterior. Eu falei justamente para essa minha amiga que passou por uma experiência assim, falei, bom, mas justamente aí, na sua bagagem anterior, é que está parte do seu saber analítico. A posição da Certeza. sua supervisora, no meu entender, não é analítica, porque ela quer te transformar numa imagem e semelhança
dela mesma e da filiação institucional dela, porque não há um único modo de ser psicanalista, cada um se inventa psicanalista ao seu modo. Exatamente. Então, esse que é o problema, que o efeito endogâmico dos grupos, a burocracia, as estruturas piramidais, elas tendem a gerar, claro, há exceções, há variância, felizmente, mas elas tendem a produzir isso que você falou do efeito de massificação, É, que impacta diretamente nos nossos consultórios, na nossa forma de exatamente, comunicar. exatamente. Acho que o problema todo é esse, porque se não impactasse, estava tudo ok. Mas como impacta, né? E os analistas parece que não querem perceber, alguns analistas não querem perceber isso, não sei o que, que acontece, né? Igual, por exemplo, outra coisa também que eu acho um pouco complicada, que eu acho que remete um pouco a isso, é quando o analista começa também, tem análise que ele faz intervenção usando frases de Lacan, de Freud, sabe? Isso é um pouco delicado também, né? É, Ah, porque Lacan falou isso. Ué, eles, então é, assim, né? O paciente não é Lacan, né? Você tem que estar escutando o que o paciente está falando, não é o que Lacan falou, né? Ok, você pode até pensar nisso, né? Acontece e tal, mas né, tem analistas que fazem intervenção dessa forma. Ah, não, porque Lacan falou isso. Né? Na verdade, assim, eu às vezes eu confesso que eu posso pegar uma frase ou outra, não necessariamente de Lacan ou de algum psicanalista, mas assim, máximas que estão na cultura, quando algo que o paciente está vivenciando, né? Por exemplo, hoje eu usei uma com um paciente, a ocasião faz o ladrão, né? Porque Não, era mas você. justamente ali, era disso que ele estava falando, né? Então, assim, Não, às vezes a tá, gente mas. associa, faz associações teóricas, mas que é diferente de quando a gente está querendo lacanicizar ou ferencianizar o paciente, né? Que Exatamente. tem uma É, antecipação, é uma porque catequização. não tem só a frase que o Lacan, ou que o Ferenc, ou que o Freud falou, tem assim, porque fulano falou isso. Sim, sim. Né, Sem dúvida, não, aí seria uma catequização, né, do paciente. porque também tem algo ali que ele está falando dele, não é do paciente. Entende? Tem algo de autorrevelação nisso. Quer dizer, entende? Sim. E isso, em termos de manejo de transferência, eu acho um pouco delicado. Uhum. Sem dúvida, não, concordo. Geralmente, isso acontece quando o analista tem poucos recursos clínicos e quando ele, digamos, fica refém A teoria, né? de uma teoria. Porque o ficar refém da teoria faz com que ele não seja ele mesmo. E aí ele não tem muito de onde tirar, senão da própria teoria, aquilo que ele vai falar ou intervir. É bem comum, eu já vi até em exposição de caso do analista dizendo: porque você não está sendo fiel ao seu desejo, você deve se responsabilizar pelo seu desejo, né? Que são aqueles jargões lacanianos e que não, né, quando isso é reproduzido assim, não tem mudança subjetiva, né? Porque é uma construção intelectual, né? Você falou que você tinha algumas questões, que você tinha pensado sobre o texto. Não, era Você isso. já falou? Já era isso mesmo que Uhum. né? Né? E outra coisa, dá para falar mais ou não? Ah, dá. Né? Que eu tinha colocado no texto, né? É a questão do Freud enquanto pai da psicanálise, né? O pai, inclusive, nessa coisa do poder, né? Que ele fala, né, lá na história do movimento psicanalítico, né? Que ele, e ninguém mais que ele, poderia saber que é, o que não é psicanálise, Uhum. né? E isso, de alguma forma, foi, né, as pessoas pegaram um pouco isso, né? O próprio Lacan, ele fala, né, seja freudiano, não, seja lacaniano, que eu sou freudiano, né? Quer dizer, como assim? Você fala, pode ser ele, né? Sejam vocês mesmos, né? Não, né? Quer dizer, e ele criticava essa questão da saída da análise enquanto identificação e falava uma coisa dessa, né? Assim, eu Uhum. acho complexo, né? Assim, e, né?
Sim, é aquela coisa, né? A psicanálise ela foi criada de uma maneira neurótica e ela é transmitida e exercida até hoje, a grosso modo, de uma maneira neurótica. Há exceções, né? Mas, em geral, a gente tem que remar muito para conseguir É isso. muito mesmo. Inclusive, o próprio Ferenczi, que esses autores mesmo que têm um potencial libertário, né, o Lacan mesmo, o Ferenczi, eles também podem ser transformados em ícones fálicos e tudo Exato. também girar em torno deles. Então, Joãozinho disse isso ou foi Ferenczi? Porque se foi Joãozinho, eu não vou escutar, mas se é Ferenczi, aí sim, referência está Exatamente. com tudo. Mas quem disse isso, Lacan ou você? Eu não sei onde é que Lacan disse isso. Eu não estou hoje preocupado se Ferenczi falou, se Lacan falou ou não falou. Eu estou preocupado em atender bem as pessoas. Se isso encontra eco em Ferenczi, em Lacan, em Freud, em Bruce Fink, em Bion, ótimo, né? Mas se não encontrar eco neles também, não tem problema, né? Assim, que E, cada um pense com a sua cabeça, né? e outra coisa também que me chama a atenção é como é que o Freud foi lidando com, né, o que ele chamou de dissidência, né? E isso é reproduzido também no movimento, né? Então, o Ferenc ele foi expulso, né? Lacan foi expulso, né? E só que o Lacan é o exemplo, pelo que eu penso, disso que você está falando, né? O Ele, Ferenczi ele não foi expulso, questionou né? algumas coisas da IPA, O né? Ferenczi E foi depois criou uma, cancelado, né? foi cancelado. E no Cancelado. diário clínico coloca uma interrogação se a morte dele não teve a ver com esse cancelamento, né? Essa questão da heterogenia, iatrogenia, né? Da análise tem um efeito Uhum. adoecedor, né? Sim. E para mim o que Lacan fez foi um pouco isso. Ele rompeu algumas coisas, ele avança em algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele cria uma escola dele, né? Uma escola de Lacan, Uhum. né? E isso é um sintoma transescolar na psicanálise. Tem uma ruptura e vem um pai novo, Exatamente. fundo uma nova tendência que cancela a tendência anterior, né? Ele Que cria uma outra e cria uma reproduz a outra mesma que coisa. reproduz o mesmo sistema piramidal. É o pai da ordem, é Poder. totêmico, né? O pai é morto, é castrado, os filhos deglutem, É, cancela, e aí vem um outro no lugar e se reproduz a mesma coisa, né? Então, é delicado. por isso que eu acho que o anarquismo e o nomadismo e as artes são tentativas, são eixos de ruptura possível desse paradigma piramidal, totêmico e meritocrático, porque isso pega muito nos apadrinhamentos, com quem você fez análise, Exato. em qual grupo você está, quem foi o seu orientador, aonde você publicou suas pesquisas e artigos, né? Tem todo um aspecto, inclusive academicista, que é típico aí do Brasil, né? Mas não só, está muito presente na França, isso também, da psicanálise hoje como É, um academicismo fálico, né? tem um livro, não sei se você já leu, que chama Da Paixão, né? Da Paixão do Ser, a Loucura de Saber, da Hum. Manoni. Já Ah, leu eu esse já ouvi livro? falar, já ouvi falar. O livro é muito interessante. E ela fala das análises lá na Europa, né? Pelo que eu entendi. Ela é de lá, né? E ela fala que muitos analisantes tiveram a vida roubada pelas análises feitas com analistas muito famosos. Uhum. O livro é muito interessante, né? Que tem a ver justamente com essa questão que a gente está falando da posição que o analista fica, dessa posição de poder, né? Onde o manejo da transferência é muito mal feito. Uhum. E são analistas, né? Assim, muito, né, institucionalizados, né? Nas instituições, muito reconhecidos, né? E esses problemas aí muito sérios. Né? E eu fico pensando, né, assim, né, eu também fui saindo de alguns lugares e tal, e assim,
E quando a gente, né, eu cheguei a fazer uma certa denúncia de algo que aconteceu comigo ali, eu fiz uma autorrevelação mesmo, coloquei detalhes da minha análise e tal, e denunciei, e, assim, a coisa é bem isso, assim, o analista pode falar o que ele quiser, porque ele, instituição tal, a pessoa tem a clínica cheia, né, e todo mundo te afasta, Uhum. né, todo mundo sai mesmo, e você que se vira para lá, mas Bom, faz parte. então é isso aí, pessoal. Fiquemos atentos, né, a esses sintomas. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com sofrimento pessoal, tanto o meu como o do Rodrigo, e a gente está dizendo isso como um alerta para que a gente não precise repetir mais os mesmos sintomas de sempre, né? Que a psicanálise possa se manter viva, com qualidade, né? Assim, sem que ela repita a destruição, né? O aspecto, vamos dizer assim, burocrático, as estruturas de poder que ela sempre se viu atravessada de uma certa forma. É claro, em alguma medida tudo isso vai sempre acontecer, porque é um fenômeno humano, não temos a pretensão de uma grande revolução, mas é importante a gente plantar sementes e semear reflexão, né? Quem Mas eu tenho sabe até um livro que deve mudando. chegar para mim amanhã, que chama Psicanálise e Revolução, do Ian Parker, Ah, né? verdade. Eu ouvi falar desse livro do Christian Dunker, que ele fala que tem uma luta de classe no interior da psicanálise, né? E eu entendo isso como resistência, né? Como é que pode ter uma luta de classe dentro da psicanálise? Uhum. Muito bem, pessoal. Mas eu vou ler o livro. Depois, se você quiser ler, a gente trocar uma ideia também sobre ele. Deve ser interessante mesmo. Vamos marcar novos encontros aí, que sigam novos encontros em breve. Então, queria agradecer tua presença hoje, Eu que Rodrigo. agradeço. Muito boa conversa, um papo bem nutritivo. Agradecer a presença de todos aqui no canal mais uma vez. Se gostaram do vídeo, deem aquele like, compartilhem se possível. E quem quiser bater um papo também, mandem e-mail, paixanalítico@gmail.com ou no meu Instagram, @roismandaniel. Vamos trocar figurinhas, vamos conversar. Se alguém discorda, concorda, pode escrever também comentários aí no YouTube. Eu estou sempre respondendo, o Rodrigo também, se quiser, pode. Isso é importante, né? Que eu acho que eu tenho pensado uma coisa, Daniel, só te interrompendo, que eu acho que desejo de analista tem que estar relacionado a desejo de democracia, sabe? Então, assim, eu até fiz uma crítica em relação a isso num fórum aqui mineiro, de psicanálise, onde a coisa foi montada de forma tal, onde só quem apresentava que falava, como sabe? Eu acho que as pessoas têm que poder falar, têm que poder criticar, né? Discordar, inclusive, né? Mental isso. Muito bem, então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença e nos vemos em breve aí. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você.